Irmãos, glória a Deus. Nós estamos hoje com uma mensagem que nós estamos tratando aos domingos, que foi falado aqui, que nós temos uma série em que nós estamos, o pastor deu o nome para essa série de A Resposta. E por que que é a resposta? Porque toda a mensagem que for pregada aqui nessa série, ela vai ter uma grande pergunta e, consequentemente, nós teremos uma resposta. Então, domingo passado, quem estava aqui, o pastor pregou, e aí a grande pergunta foi: como viver uma vida livre das ofensas que fizeram conosco? E a resposta foi perdão, perdoar. Perdão é a faxina da alma. E hoje o tema que foi proposto foi sobre identidade. Então, hoje nós teremos também uma grande pergunta e uma resposta para esse tema relacionado sobre a identidade. Irmãos, o fato é que hoje a nossa realidade que nós vivemos hoje, na nossa sociedade atual, nós temos várias pessoas com crise de identidade. Pessoas que estão aqui dentro da igreja, às vezes pode estar sentado aqui hoje, pessoas que estão lá fora, e tantas outras pessoas que estão em crise de ansiedade. São pessoas que não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, não sabem nada. E aí você pergunta, as pessoas confundem identidade com o trabalho em si que elas exercem. Se você às vezes pergunta para um professor qual é a identidade dele, eu sou professor universitário. Pergunta para um policial, eu sou um policial militar ou civil. Só que a identidade, ela não tem a ver com o crachá que nós penduramos no nosso pescoço e vamos desenvolver a nossa atividade do cotidiano. A identidade, ela vai muito além, ela vai mais profundo, ela tem a ver com essência. E hoje, as pessoas já não têm mais isso. E o mundo tem gerado, na nossa atualidade, uma crise de identidade que as pessoas não sabem mais quem são. E o fato, irmãos, é que já viu aquela frase famosa que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se a gente aplicar no tema de hoje, quando você não sabe qual é a tua identidade, logo, qualquer identidade serve. E aí hoje nós precisamos sair daqui. Se você ainda não sabe, se você ainda olha para dentro de você e fala, eu não sei qual é a minha identidade, hoje eu quero te propor a você sair daqui com uma resposta, só que você vai ter a resposta. A diferença é se você vai aplicar essa resposta, e aí, eu vou revelar, mas aqui só tem crente, né? Os irmãos não vão fazer isso, né? Mas o meu apelido, na rua onde eu morava aqui no Gama Sul, e o meu apelido, que foi na época que eu tirei a identidade, era Buiú, de tão clarinho que eu era. Eu era tipo Dodô, Fred, né? É abençoado. Então, e aí quando eu olho para a minha identidade hoje, às vezes você vai fazer concurso, você dá identidade, você tenta pôr a mão, mas a mulher tem que conferir se é tu mesmo. Aí ela olha e fala. Aí eu parei de levar a identidade, levei a habilitação. Por quê? Porque a habilitação está mais próximo. Não que ficou bonito, né? Mas está mais próximo. Está aqui da Ayla. Olha só, se eu ler aqui para vocês, a Ayla tem aqui, ó. Obrigado. Ó, aqui tem o nome da Ayla, tem a data de emissão do documento, tem aonde a Ayla nasceu, tem a validade do documento, tem CPF, tem uma série de informações dentro de um único documento. E aí talvez hoje a gente pegue isso aqui e fale assim, essa é a minha identidade. E a gente quer se apresentar como quem está aqui. Só que, irmãos, essa aqui é uma identidade dada pelos homens. Isso aqui, a Ayla, o nome da Ayla é Ayla Evangelista Silva dos Reis. O CPF, quem estiver anotando, pode anotar, fazer compra. É dado o nome para ela que os pais escolheram. Sabe o que eu acho interessante? Que provavelmente tenha sido o seu pai, Ayla, que te registrou. Porque a mulher, quando vai ganhar neném, ela fica no hospital, e aí o homem vai lá, o abençoado vai registrar, né? Se eu quisesse, eu teria mudado o nome dos meus filhos. Fui eu que registrei. Só que eu lembro do meu pai, que o nome do meu pai ele era Fernando Henrique, Fernando Henrique, misericórdia.
Henrique sou eu. Fernando Ricardo dos Santos. Meu que é Ramon Henrique. E era Fernando Ricardo dos Santos. Meu pai, a identidade dele foi desenvolvida, na verdade, a identidade não, a certidão de nascimento foi tirada anos depois que ele nasceu. Meu pai nasceu no interior da Bahia e naquela época se registrava as crianças bem depois. Então, na verdade, a gente nunca soube qual era a data de aniversário certa do meu pai. A gente comemorava no dia que registraram lá. Falou, acho que ele nasceu dia 5/12. Pronto, é isso aí, 5/12 de 60. Coloca aí, agora é a data de nascimento dele. Só que isso era comum na época. Você não tinha dentro de hospitais, hoje como já tem, ou cartórios onde você saía, registrava e dava um nome para o filho no mesmo dia que nascesse. Por que eu estou te falando isso? Porque isso aqui nós nos baseamos muito, e talvez muitos de vocês falem assim, olha, a minha identidade é essa aqui, Ramon Henrique Maciel dos Santos. A minha identidade é Ayla Evangelista. E aí a gente se baseia por essa identidade que nos deram. E aí a gente adquire cargos, a gente adquire conquistas, a gente se torna um profissional, e aí acreditamos que a nossa identidade baseada nesse mundo é tudo isso aqui. Só que eu tenho hoje uma notícia que vai te alegrar muito, para aqueles que já têm conhecimento disso e para aqueles que não têm, tenha hoje. A sua identidade não está baseada em nenhum papel desse. A sua identidade que Deus te deu não tem nada a ver com essa foto, que da ela ficou até legal. Não tem nada a ver, isso aqui é só para te, sei lá, para as pessoas chegarem e falar assim, ó, me dá a tua identidade, você se revelar quem você é. Só que Deus, nós vamos ver isso na palavra, que Deus nos chamou de filho amados. E aí a Bíblia fala mais do que isso, a Bíblia fala que nós teremos no céu um novo nome. Talvez o meu nome não vai ser mais Ramon. Não acho ruim, se for, eu gosto do meu nome. Tem gente que não gosta. Mas talvez Deus vai nos dar um nome totalmente diferente desse de registro que nos deram aqui nessa terra. Ramon, mas por que você está falando tudo isso? Simplesmente, irmãos, porque as pessoas hoje se definem como o que está em um registro, aqui em um pequeno papel. E as pessoas não conhecem mais qual é a sua origem. Nós viemos do céu, estamos aqui de passagem e nós voltaremos para lá. E por que eu quero iniciar falando tudo isso? Porque se nós acreditarmos de verdade que isso aqui é o nosso fim, ou aqui é tudo aquilo que nós conquistamos, já era, é tudo isso aqui que você vai ter. Agora, para aqueles que creem, sabe que nós viemos de lá e um dia nós voltaremos para lá e nós estamos aqui em uma pequena passagem. Se a gente pegar na Bíblia, a Bíblia ela nos compara a uma embaixada, nos chama de embaixadores de Cristo. Se a gente for hoje em qualquer embaixada, lá na L2, ali onde fica o setor de embaixada, e se a gente entrar naquela embaixada que seja Estados Unidos, qualquer outra, África, enfim, qualquer embaixada, nós não teremos lá algo parecido com o Brasil. Não, tem nada a ver. Eles estão aqui representando um país que não é o Brasil. Eles estão representando um país deles. Então, quando nós temos aqui um embaixador dos Estados Unidos, ele está representando a América do Norte. E nós estamos representando a Cristo aqui nessa terra. E aí, quando a gente começa a ter essa visão, ela precisa mudar tudo em nós. Porque se nós somos, de fato, embaixadores, nós não podemos mais nos comportar como esse mundo. Se nós entendemos que nós viemos do céu, voltaremos para o céu, o nosso padrão de conduta não dá mais para ser aquele mesmo que o mundo oferece. Copiar tudo que o mundo nos diz. Já não dá mais, por quê? Porque nós estamos representando algo que não é daqui dessa terra. Dito isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel 1, verso 1. Daniel, capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Está aqui também, quem não achou ou não estiver com Bíblia, pode nos acompanhar aqui pelo texto que está projetado.
Vamos ler? Daniel 1, verso 1, diz o seguinte: no terceiro ano que Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade, e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Verso 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei. Eles deveriam comer e beber a mesma comida do rei. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Deus, aqui está a tua palavra, Deus. Nós precisamos de respostas. Nós precisamos, Deus, saber quem nós somos no Senhor. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Nós precisamos, Deus, saber de fato qual é a nossa filiação. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa trazer clareza a essa mensagem, que o Senhor possa me ajudar a transmitir aquilo que o Senhor já transmitiu ao meu coração. Mas que o Senhor também, Deus, possa falar de forma individual com cada filho teu. Porque existem talvez, Deus, clamores dentro de cada um dos teus filhos, que precisam ser respondidos ou que buscam ser respondidos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. E eu te peço que o Senhor possa agora preparar os corações, as mentes, os ouvidos, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem, guardar a tua palavra no nosso coração. E mais do que isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero fazer uma pergunta: como sair da crise de identidade? E aí eu já te trago logo a resposta que nós vamos tratar durante esse tema. A resposta para você sair da crise de identidade é: volte para Deus, a verdadeira fonte da sua identidade. Nós lemos um texto de Daniel, um texto muito claro. É um texto que, ele é um dos textos mais pregados dentro da Bíblia, onde fala sobre Daniel e os seus amigos. Mas eu quero me apegar a alguns trechos desse texto, porque, de forma bem rápida, Nabucodonosor invade Judá e rouba todas as coisas, inclusive aquilo que estava na casa de Deus, os utensílios que eram usados para o culto a Deus. E aí, quando Nabucodonosor leva todo mundo preso para a Babilônia, Babilônia naquela época era vamos colocar assim, a senhora daquela época, que mandava em tudo. Ela fazia e acontecia. Era como se fosse, para a gente comparar hoje, Estados Unidos da América, que hoje, onde ele fala que se ele vai atacar, o negócio arrocha. E aí, a Babilônia entra em Judá, saqueia tudo, rouba todo mundo, inclusive levam aquelas pessoas que estavam ali. E aí, nesse texto, nós vemos que foi levado 4 jovens. 4 jovens. Esses jovens, eles tinham nomes hebreus. Eles já tinham uma identidade terrena onde foi dada para eles. Eles tinham um nome que tinham ligação com o Pai. Eles receberam nomes que se voltava para Deus. Só que Nabucodonosor, na hora que ele prende, nós vemos no texto que ele fala assim: não, esses nomes eu não quero saber de vocês aqui. Para que vocês tenham uma ideia, o nome de Daniel, o que significa? Deus é o meu juiz. Pensa a afronta agora, Daniel chegando na Babilônia, e aí
Nabucodonosor fala assim, ó, qual é o seu nome? Daniel. Deus é o meu juiz. Ele fala, não, esse nome está afrontando o que eu quero. Seu nome agora vai ser Beltesazar, que é o quê? Bel era um deus daquela época da Babilônia, então significava Beltesazar que Bel proteja a sua vida, ou seja, tira a figura de Deus, tira o registro de Deus, e vamos trazer agora para a Babilônia. Olha, Daniel, que Bel te proteja, ou que Bel proteja o rei. E aí eles começam a mudar. De Ananias significa Deus é gracioso. Não, nós não queremos esse nome. Nós queremos que o seu nome seja Sadraque, que significa ordem de Acu. Acu, ou sim, era um deus lunar. E aí eles começam a trocar o nome, trocam o nome de Misael, que significa quem é como o nosso Deus. E ele fala, não, seu nome não vai ser Misael, vai ser Mesaque, que é uma cópia de Acu, que blasfema contra Deus. E por último, eles trocam o nome de Azarias, que significa Deus é o meu auxílio. E aí eles falam, não, nós não gostamos também, nós vamos chamar de Abidnego. Que Abidnego, ele era um servo de Nabu, que o nome significava que era um deus da sabedoria. Filho de Marduk, que era o maior rei, ou maior deus, com minúsculo, da Babilônia. Irmãos, e nós já enfrentamos aqui logo de cara uma troca de identidade. Percebam que em todo tempo é isso que o inimigo está tentando fazer com a gente. Perceba que todos os momentos que nós vivemos aqui nessa terra, eles não querem mais que a nossa identidade, que tem uma digital de Deus colocada em cada um de nós, eles querem trocar. Não, vamos mudar, seu nome não vai ser Ramon, vamos mudar, porque você está glorificando a Deus. E aí o mundo, a Babilônia, que representa o mundo hoje, começa a mudar esses nomes sutilmente, só que eles mudam não apenas o nome, eles colocam então os jovens para servir, antes de servir no palácio, um treinamento de 3 anos. Esse treinamento visava o quê? Retirar tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Retirar tudo aquilo que já tinha sido ensinado para eles. E o mundo, ou o diabo, quando ele quer fazer de nós pessoas diferentes, ou pessoas novas, ele propõe retirar tudo aquilo que se diz Deus na nossa vida. E aí a proposta foi, treina eles por 3 anos. Só que esse treinamento precisa ser feito onde eles vão perdendo essas características do Deus hebreu. Nós vamos mudar a comida deles. Nós vamos mudar a forma como eles falam. Nós vamos mudar até mesmo o Deus a quem eles clamam. Nós queremos que transfigurem esses jovens. Nós queremos que mude tudo. E esse, hoje, é o nosso desafio. Se nós pegarmos, o mundo hoje, a todo tempo, tenta nos sufocar. Hoje, cristãos já não podem mais se apresentar como cristãos, porque já começa a ser ridicularizado. Ah, mas você é aqueles que não pode fazer nada. Irmãos, nós não estamos em uma prisão. Quem está preso são eles que estão presos no pecado, que ficam presos e dependentes do pecado para poder ter alguma alegria. Nós já temos uma alegria que não é passageira, e a nossa alegria se chama Jesus de Nazaré. E aí eles falam assim, muda tudo. Tira a identidade deles, arranca e colocam eles em crise de identidade. E Daniel e os seus amigos, eles não podiam fazer nada, eles eram cativos. É como que se, porque às vezes esse modelo que é ensinado aqui, às vezes a gente não consegue compreender, mas é como que se nos arrancassem do Brasil e nos levassem preso para a Europa. E lá tivessem que mudar tudo aquilo que nós já aprendemos. Agora, olha que interessante. Os historiadores dizem que quando Daniel e os seus amigos, o texto não deixa explícito, mas os historiadores dizem isso, que quando eles são levados cativos, eles tinham em média entre 13 a 17 anos. 13 a 17 anos. Nós não estamos falando, irmãos, de homens feitos. Nós não estamos falando de pessoas que já eram
feitas na vida ou que tinham uma maturidade humana. Nós não estamos falando de pessoas que já tinham passado por tantas aflições que eles saberiam talvez suportar a pressão que fosse inserida sobre eles. Nós estamos falando de jovens. Jovens talvez como muitos que tem aqui na nossa igreja. De 13 a 17 anos. E aqui eu já abro um parêntese que eu achei muito importante isso. Sabe uma coisa que eu acho magnífico nesse texto? Porque Daniel e os seus amigos têm em torno de 13 a 17 anos. E se a gente for no texto, daqui a pouco nós vamos andar um pouquinho. Se nós formos no texto, nós vamos ver que Daniel, entre 13 e 17 anos, ele tem uma maturidade cristã incrível, que talvez nós, hoje com 20, 30 anos de igreja, talvez ainda não temos. A identidade dele foi forjada dentro de casa. E por que eu abro parêntese? Pais que estão aqui, que estão me ouvindo, presta atenção. Daniel tinha entre 13 e 17 anos, e esse tempo foi o suficiente para inculcar na vida daqueles meninos a palavra de Deus, como é dita em Deuteronômio. Inculca na cabeça dos teus filhos, quando levantar, quando deitar, ao sair, ao chegar, andando no caminho, em casa, na rua, todos os cantos. E nós vemos que o povo de Israel levava isso muito a sério, e levam ainda. Nós vemos que o povo inculcava isso na cabeça das crianças dia e noite. Por quê? Vamos ser sinceros, talvez se nós pegarmos hoje o jovem mais preparado que nós temos aqui na nossa igreja, nessa faixa etária entre 13 e 17 anos, e colocarmos ele no exílio, talvez não suporte nem a primeira pressão que levar. E onde que está o problema? Talvez o problema está em nós, pais. Talvez o problema está em nós, porque nós não estamos inculcando isso na cabeça dos nossos filhos. Daniel, com aproximadamente 17 anos, chega lá no exílio, numa terra que não era sua, num povo que não era o seu, um povo que não falava a sua língua, e ele já fala assim, olha, eu decidi no meu coração não me contaminar com nada disso daqui. Agora, eu te pergunto, será que os nossos filhos, se tivessem que passar por uma pressão dessa, eles se contaminariam? Ou eles talvez diriam, como Daniel falou, olha, eu decido no meu coração não me contaminar com isso. E isso, irmãos, eu estou falando para mim também. Hoje, graças a Deus, os meus filhos ainda são pequenos. E eu recebi um livro do pastor, eu já contei isso aqui outra vez, mas acho que para esse momento vale repetir, onde esse livro do pastor Josué Gonçalves, ele ensina várias coisas sobre a criação de filhos. E uma das coisas que eu peguei é que ele formava frases com seus filhos e repetia todos os dias. Ramon, isso é repetitivo, mas nós vamos lá no mundo, o mundo está falando para ele que a identidade dele não é aquela, e é todo dia. Se a gente for lá no mundo, eles vão falar que o homem é mulher, a mulher é homem, é todo dia. E a gente não quer inculcar a palavra de Deus, porque quando a gente inculca a palavra de Deus nos nossos filhos, nós estamos forjando nele identidade. E aí, se você chamar o Noah ou o Benício e falar bem assim, olha, o que nós somos? Eles vão te responder, nós somos homens, amamos a Deus e acreditamos na família. E eles falam isso de forma muito natural. E se eu falar, filho, para que nós nascemos? Ele vai falar, eu nasci para vencer, eu sou uma bênção, eu sou forte e corajoso, eu falo somente a verdade e eu obedeço. Eles vão falar isso naturalmente. Sabe como é que eles aprenderam? Repetindo todo dia. Eu vou aprender as músicas do louvor, sabe o que eu faço? Coloco eles lá para aprender junto comigo. Quando chega aqui, eles já estão cantando as músicas, todo dia. Ah, mas isso é chato. Não é, irmãos. Daniel está com 17 anos e está falando, eu decidi não me contaminar com as coisas do rei, porque esse garoto aqui, ele foi inculcado de dia e de noite, levantando e dormindo, sentado ou deitado. Ele estava sendo inculcado com a palavra de Deus em todo o tempo, porque a identidade dele foi forjada de uma forma que ele foi levado cativo, mas ele não se contaminou com nada do que tinha naquela terra. E aí, nós vemos que Nabucodonosor quer mudar os nomes, ou muda os nomes.
E aí a gente percebe, irmão, que quem dá, quem deu... Ayla, aqui eu não sei, a primeira vez que eu estou vendo, eu nem sabia, aqui não tem filiação? Tem? Ixi, eu que não estou enxergando. A misericórdia tem mesmo. Filiação. Saulo Evangelista Silva, Bárbara Marques Evangelista Silva. Esse óculos aqui acho que já foi, viu? Essa é a filiação da Ayla. Quem dá nome, escuta isso que eu vou te falar. Quem dá o seu nome, ele dá a direção para a sua vida. Nabucodonosor, quando percebe que os jovens já têm uma direção, e nessa direção que eles têm, já tem poder neles, fala negativo. Eu preciso trocar essa identidade. Vamos mudar o nome, porque eu vou dar a direção. Eles adoram o Deus dos hebreus, agora eu quero ser o Deus de Daniel e dos seus amigos. Eu quero trocar, eu quero mudar a direção que eles estão indo. Eu quero mudar essa identidade, eu quero gerar neles uma crise tamanha que eles cheguem ao ponto de dizer, eu não sei quem eu sou de Deus ou eu sou de Nabucodonosor, eu sirvo ao Deus dos hebreus ou eu sirvo aos deuses dos babilônios. Só que tem uma coisa, Nabucodonosor não contava que ele iria pegar 4 pedreiras pela frente. 4 caras que falassem, olha, vocês podem fazer o que quiser, a nossa identidade já foi construída em Deus, vocês podem fazer o que quiser, mas nós temos um nome que já foi dado por Deus, e o nome que Ele me deu também a direção e o poder para atuar na terra, vocês podem fazer o que quiser, troquem o meu nome, mudem a minha comida, mudem tudo, mas quem eu sou em Deus já está construído, porque a minha identidade de Deus já foi construída. Será que hoje nós temos a ousadia de Daniel de falar assim, olha, troquem o que vocês quiserem, mudem tudo, me levem cativo, mas eu vou permanecer firme servindo ao Deus de Israel? Será que hoje nós temos condições de fazer isso? E aí ele dá o nome. Só que aí tem uma coisa, irmãos, eles não contavam que essa garotada aqui tinha sido forjada no fogo. Eu abri um parênteses para os pais e agora eu abro um parênteses para os filhos, para os jovens que estão aqui. Jovens queridos, talvez nesse ano de 2025, quem mais falou com vocês sobre empregações de jovens foi o tio aqui. E vocês talvez estejam cansados de me ouvir, todas as vezes que eu prego para vocês, eu vou continuar repetindo. Vocês não têm a identidade que o mundo tem tentado dar para vocês. Vocês não foram chamados para ter uma nova identidade na grande Babilônia ou no mundo. Os jovens, Daniel e os seus amigos, eles foram forjados de uma forma diferente. Se a gente acompanha esse texto, Daniel não vai mais voltar para Judá. Daniel está sendo levado cativo e ele vai crescer, vai passar a sua juventude, vai passar toda a sua vida em exílio. Daniel, o texto, a Bíblia não traz, mas Daniel morreu por volta, tinha uns 93 anos. Só que entre 13 e 17 anos, ele é levado cativo e não volta mais. E se hoje, pergunta para os jovens, se hoje vocês fossem levados cativos para qualquer terra estranha, para qualquer terra que não adore o nosso Deus, nós iríamos nos misturar àquele povo ou nós faríamos a diferença como Daniel fez? Trazendo para aplicação prática, hoje os nossos jovens estão indo para as universidades, para as escolas, e lá estão ficando, perdidos, porque o mundo está tentando gerar neles nova identidade, e o problema que tem gerado, irmãos. Esse é o grande problema. Sabe por quê? Porque às vezes não tem essa construção. A criação de filhos é intencional. Não adianta a gente fazer se a gente sentir um arrepio ou tiver uma vontade. Se você não for intencional, o mundo é.
E o problema é que os jovens hoje, quando saem daquele portão para fora, eles não conseguem se posicionar. Muitos não conseguem. E nós estamos vendo aqui Daniel, exilado, um jovem novo, que se posiciona de uma forma totalmente diferente. Ramon, mas isso foi muito tempo. Não, irmãos. Isso aqui foi escrito para nos ensinar algo. Isso aqui foi transcrito para a nossa língua, para que nós pudéssemos aprender algo. Não dá para a gente encarar que a identidade as pessoas podem dar da forma que elas quiserem. Irmãos, nós temos uma identidade em Cristo, e essa identidade precisa ser resgatada todos os dias, porque todos os dias nós saímos da nossa casa e parece que a gente está indo para a grande Babilônia. Eu já citei exemplos, às vezes eu chego no meu trabalho, meu Deus, é xingamento, é palavrão, é tanta coisa absurda. Olha, que é isso aí? Rapaz, estão tentando melhorar minha voz, não melhora não, filho. Isso aí já não tem jeito mais não. Mas eu gostei, posso cantar? Não? Melhor não, né? Nem com esse efeito. E aí a gente chega no nosso trabalho, parece uma grande Babilônia, porque as pessoas não são bonitos igual os crentes. Eles não falam bonito igual os crentes. Eles não se vestem bonito igual os crentes. Você chega na grande Babilônia, as mulheres estão quase peladas. Você chega na grande Babilônia, os homens estão o tempo todo falando no seu ouvido. Você chega na grande Babilônia, e as pessoas estão xingando como se estivesse falando bom dia. E aí a gente, para não mostrar a nossa identidade de cristãos, sabe o que nós fazemos? Muitas vezes nós nos misturamos a eles, a tudo aquilo que eles fazem. Ah, o normal aqui é xingar? Ah, bora. O normal aqui é vestir faltando roupa? Bora. O normal aqui é eu falar no ouvido de todas as meninas que passam e talvez depois responder por um assédio? Bora. Só que nós temos aqui 4 jovens que falam assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, arranquem tudo. Só que tem uma coisa: eu escondi a palavra de Deus no meu coração e eu não vou pecar contra ele. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a palavra de Deus, ela já foi inculcada na minha vida. Vocês podem arrancar até esse livro daqui, mas daqui de dentro é impossível arrancar esse livro da lei. Irmãos, essa palavra precisa estar viva, todos os dias gerando identidade em nós, porque se a gente deixar esse fogo se apagar, nós seremos daqui a pouco tragados pela grande Babilônia. Se nós deixarmos esse fogo nos consumir, nós seremos igual, ou estaremos parecidos. Você já viu que os crentes têm um estereótipo que a gente consegue identificar. Se você pega e vê um crente com uma Bíblia debaixo do braço, num domingo, com terno e gravata, a gente fala o quê? Crente. Se vê o pessoal que anda com aquelas roupas branquinhas, que todo mundo tem um nome igual, esqueci como é, os mormons, se você olha eles andando na rua, você fala, são os mormons. Se você vê, e eu vou falar isso porque meu pai era, tá? Se Deus me livre, se alguém aqui for, estiver visitando, não leva para o lado pessoal, mas se você vê a galera toda vestida de branco, com os colar aqui, a gente vai falar do candomblé. A gente consegue identificar as pessoas porque elas nos geram uma identidade. Agora, de verdade, responde só para você mesmo. Quando as pessoas olham para você, elas olham e vê uma identidade de Cristo? Elas olham para você e conseguem identificar, ali vai um pequeno Cristo? Quando as pessoas nos olham, elas conseguem identificar em nós o brilho talvez de Moisés, quando ele subiu ao monte e recebeu a revelação dos 10 mandamentos, e ninguém conseguiu olhar para ele porque o seu rosto resplandecia. Será que as pessoas hoje conseguem olhar para nós e ver esse brilho do Espírito Santo porque nós temos uma identidade em Cristo? Responda só para você, irmãos. Mas hoje nós precisamos sair daqui e falar: Deus, qual é a minha identidade? Deus, eu estou buscando uma resposta. Qual é a minha identidade? E rapidamente, eu quero trazer aqui 3 valores daquelas pessoas que têm uma identidade do céu, dentro do livro de Daniel.
Abre sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Cadê os meninos ali? Vamos acompanhar aqui para a gente ir um pouco rápido. Deixa eu ver a hora aqui, porque eu falo demais, misericórdia. Daniel, capítulo 1, versículo 8. 3 valores daqueles que têm uma identidade do céu. A primeira identidade está aqui, ó, Daniel 1:8. Integridade e fidelidade. Olha lá, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Irmãos, Daniel, ele está exilado, preso, e aí já foi dada uma sentença para ele: você vai servir ao rei. Só que Daniel, mesmo tendo tudo isso, ele se manteve íntegro. E a integridade é um dos valores daquelas pessoas que têm uma identidade do céu. Será que a nossa palavra é sim, quando a gente precisa dizer sim, e não para aquilo que a gente precisa dizer não? Ou será que a gente inverte os papéis? Será que quando nós estamos no mundo a gente quer dizer não, mas eu falo, mas é um sim, tão tranquilo. Aqui ninguém está vendo. Será que no nosso trabalho, na rua, Daniel está exilado e lá não tem muito dos hebreus que conheciam ele? Só que existia uma integridade tão grande, selada no coração de Daniel, que ele falou bem assim: olha, não tem ninguém me olhando, mas eu decidi não me contaminar. Ou seja, a decisão dele não é pelos olhos do que os outros estavam vendo, mas a decisão dele era aquilo que ele já tinha decidido no coração dele, irmãos. Como que é a nossa vida? Como é que a gente está quando ninguém está nos vendo? Quando o pastor não está aqui, quando o pastor não está em casa, quando não tem ninguém no nosso trabalho que a gente conhece, quando a gente está na rua, como é que é o nosso comportamento? A gente se contamina? Ou a gente simplesmente fala como Daniel: eu já decidi, eu já tomei uma decisão, e eu não vou me contaminar. As pessoas que têm uma identidade do céu, têm algo firmado dentro delas, a integridade de espírito. Elas não ficam titubeando em 2 pensamentos: eu sou ou não sou, eu faço ou não faço, eu peco ou não peco, eu fico trabalhando no limite do pecado. Não, quando o pecado aparece, elas falam assim: eu já decidi não me contaminar, e isso não vai manchar aquilo que eu sou em Deus. Nós precisamos, irmãos, adquirir essa identidade vinda do céu, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Você quer ver um outro ponto? Daniel, capítulo 1, verso 20. Daniel, capítulo 1, verso 20. O segundo valor daquelas pessoas que têm uma identidade do céu, elas são excelentes e têm competência. Olha o texto: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais sábios do que todos os magos. Quando nós temos uma identidade, que ela é gerada no céu, e nós carregamos, nós agimos com excelência em tudo aquilo que nós fazemos, porque essa é a nossa identidade. A nossa igreja, irmãos, ela trabalha com... Sempre que nós vamos fazer algum evento, ou qualquer outra coisa, o pastor sempre tem falado, nós trabalhamos com a excelência. Agora, já viu que no trabalho, nem sempre nós somos excelentes? Já viu que no trabalho, às vezes a gente dá uma falhadazinha, a gente bate o ponto e vai bater uma perninha, o seu horário de almoço é 1, você tira 2. Já viu que muitas vezes, não aqui, mas a gente sabe que acontece, eu vejo no meu trabalho, pessoas que batem um ponto e depois ela dá uma circulada no trabalho. Só que a gente esquece que nós estamos recebendo por hora de trabalho. E aí a gente depois quer voltar e quer falar assim: olha, eu tenho uma identidade do céu, mas a excelência não está exposta em nós. E as pessoas muitas vezes vão até Jesus porque vê a nossa identidade não pela Bíblia que nós carregamos, porque muitas vezes nem isso a gente consegue, mas pela integridade de espírito. As pessoas veem Cristo em nós pela excelência que nós entregamos no nosso trabalho. As pessoas veem Cristo em nós pelo nosso caráter cristão, porque nós temos uma identidade do céu. E o terceiro ponto, aquelas pessoas que têm
identidade, uma identidade do céu. O terceiro valor é que essas pessoas são dependentes de Deus em oração. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como era o seu. Perceba que Daniel já tinha uma vida prática de oração. Daniel não foi orar na grande Babilônia. Daniel já tinha uma vida prática de oração. A pessoa que tem uma identidade do céu, ela tem uma dependência de Deus em oração. Irmãos, nós não vamos vencer esse mundo com a força do nosso braço. É impossível. É impossível. Por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Ele sabe onde nos pega. Ele sabe aonde que nós temos fraquezas. E se nós tentarmos na força do nosso braço, achando que nós conseguimos, nós não iremos revelar a nossa vida aqui nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Daniel já tinha um costume de orar. Oxe, agora que eu estou vendo que eu me machuquei em algum canto. Daniel já tinha um costume de orar. Como que é a nossa vida de oração? Como que é a nossa vida? A gente ora quando está aqui na igreja. Como é que é a nossa identidade com Cristo? E eu te faço a pergunta de novo. Como que nós vamos sair dessa crise de identidade? A identidade, irmãos, a Ayla queira ou não queira, aonde ela chegar, aqui nessa terra chamada Brasil, que ela apresentar esse documento, ela queira ou não queira, ela vai ser reconhecida como Ayla. Isso já faz parte dela. Eu te faço uma outra pergunta. Quando nós chegamos em qualquer lugar, sem que nós queiramos, nós temos esse reconhecimento de, isso ali tem uma identidade de Cristo? Tem algum documento que nos comprova ou que nos afirma que nós somos de Cristo, que nós temos uma identidade de Cristo? Tem algum documento? E eu quero encerrar essa palavra, irmãos. Eu quero ler uma carta de um livro chamado Escolha Ser Filho. Esse livro é do pastor Fabiano Ribeiro. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler para você. Toda essa carta, ela é baseada na Bíblia. Toda. Tudo que eu vou ler é um versículo bíblico. Só que eu queria te propor agora, para você fechar os seus olhos e só escutar o que eu vou ler para você. Eu queria que você analisasse cada trecho, cada palavra, porque essa palavra é uma carta de Deus para a sua vida, que talvez hoje você está vivendo uma crise de identidade. Talvez você não saiba quem você é. Talvez você não saiba para que você foi criado? E eu queria que você fechasse seus olhos agora e escutasse cada palavra. Deus está dizendo assim, olha, meu filho, minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço todos os seus caminhos. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e existe, pois você é a minha descendência. Filho, eu te conheci antes mesmo que você existisse. Escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu o formei no ventre da sua mãe, e eu te tirei de lá no dia do seu nascimento. Muitas vezes, tem sido mal representado para você por aqueles que não me conhecem. Saiba que eu não estou distante nem zangado. Sou a expressão completa do amor. E meu desejo é derramar
meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e minha filha, e eu sou o seu pai. Ofereço a você mais do que o seu pai terrestre pode, ou jamais ele poderia te oferecer, porque eu sou um pai perfeito. Saiba que todo bom presente que você recebe vem das minhas mãos, pois eu sou o seu provedor e eu supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro sempre foi cheio de esperança, porque eu amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você, filho, são incontáveis como a areia da praia. E eu me regozijo com os cânticos sobre você. Eu nunca pararei de fazer o bem a você, pois você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. Eu preparei coisas grandes, filhos, e maravilhosas para vocês. Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Delicie-se em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração, pois fui eu mesmo quem os colocou em você. Filho, eu sou capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. Lembre-se também, eu sou o pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto, como um pastor que carrega um cordeiro. Eu o carrego perto do meu coração. Você é meu filho amado. Um dia, filho, eu enxugarei as lágrimas dos seus olhos e afastarei toda a dor que você sofreu nessa terra. Eu sou seu pai. Eu amo você assim como eu amo meu filho Jesus. Foi através de Jesus que meu amor por você foi revelado. Jesus, ele é a representação exata de quem eu sou. Ele veio para demonstrar que eu estou com você e não contra você. Jesus também veio para dizer que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado comigo. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de tudo o que amava para poder ganhar o seu amor. Meu filho, se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor. Filho, vem para casa. Eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui e eu sempre serei o seu pai. Minha pergunta para você é essa: você quer ser meu filho? Eu estou apenas esperando você. Assinado, seu Pai Celestial. Irmãos, essa carta, muito bem transcrita. Nós temos uma identidade do céu. Essa identidade já está gravada em nós. A nossa identidade não é o que fizeram com a gente. A nossa identidade não é a dor que nós sofremos aqui. Desapega, talvez hoje tem pessoas aqui que precisam desapegar da dor que já passaram. Todos os sofrimentos que talvez a vida já te causou. Você não é a sua dor. Você não é o seu emprego. Você não é a sua profissão. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho amado de Deus. E nós precisamos sair daqui hoje com isso cravado em nosso peito. Nós precisamos sair daqui hoje falando assim: olha, o diabo não vai ter mais vez na minha vida, querendo jogar na minha cara os meus pecados, querendo jogar na minha cara o que eu sofri, querendo jogar na minha cara o abandono, querendo jogar na minha cara o sofrimento. Irmãos, isso aí não te define. Deus já definiu quem você é e Ele te deu uma identidade, e a sua identidade veio do céu. Não é nada nessa terra, por mais que essa identidade aqui te defina aqui, mas isso não define quem eles são.